não, Naraholics, eu tô até trocando as coisas, tá vendo? É emoção. Gente, hoje é aniversário da Beta. Feliz aniversário! Obrigada! Em tempos de distanciamento social, as festas têm que ser assim, né? Exatamente. Oi, gente. Oi, Renan. Obrigada. Boa noite, Daniele. Boa noite, gente. Então, boa noite, Naraholics. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai começar a falar sobre a série noturna. Então, vão ser talvez mais 1 ou 2 episódios ainda. A gente vai definir de acordo com o que rolar hoje. Não esqueçam, curtam o vídeo, sigam o canal aqui, sigam o canal da Beta, tá na caixinha de informação, pode clicar que está lá. O link direto para o canal dela. Inclusive, tem também o link para o blog, para o site, tá tudo lá. Deixa eu pôr aqui. Tá. Obrigada! Então, sejam muito bem-vindos. Beta, feliz aniversário. Deixa eu aproveitar, né? Você já viu que eu tinha mandado lá no grupo o meu arranjo ostentação. Quando a gente se dá um presente. Que lindo esses girassóis. Girassol e uma rosa, né? Porque eu adoro rosa, é o meu rolinho. A moça ainda colocou uma outra flor que ela jura, ela me falou o nome dessa flor aqui. Cadê? Pronto. Dessa aqui. Quem disse que eu lembro? Não chega, não é lírio. Então, eu achei que era lírio, mas não é lírio. Ela falou o nome. Tem, só diferente, que não sei. Eu não tenho a menor ideia de qual seja, mas ela é muito bonita também. A moça caprichou. Se alguém souber o nome. Ela falou, gente. Da próxima vez, eu falei assim, aqui, anota, que é mais fácil, que eu vou lembrar. Aí tá aqui meu arranjo de ostentação, que é tímido. Eu tenho que chegar para cá para ele aparecer. Ai, agora também eu tenho que tirar meu braço aqui do caminho. Pronto, arranjo de ostentação aparecendo, agora sim. Hoje a gente está de série noturna, né? Obrigado, Maria. Antes da gente falar dos livros em si, eu queria falar um pouco sobre a série em geral. Tem um post lá no Nora Roberts Brasil, mas eu vou até atualizar ele porque depois disso ainda saíram reedições aqui no Brasil. É assim, essa série ela era publicada pela Nova Cultural. Na verdade, a gente nem sabia que era série, né? Ele era aleatório, assim. Saiu o Ronda Noturna, você tem ele aí, Beto? Eu tenho só a imagem aqui, ó. Esse da Ronda Noturna aí. É que os meus livros estão guardados de uma maneira aqui que eu preciso depois deixar à mão. Então, esse daí saiu lá na Nova Cultural, né? O Momentos Íntimos, da série Momentos Íntimos. Só que eles não falavam pra gente se tinha continuação, se tinha alguma coisa na série. Eu nem sei se esse daí não tem algum corte, sabe? Algum cortezinho na história. Não sei também. Eu também não prestei. Esse aqui saiu em depois 91. Esse aqui foi publicado, Ron. Depois, o que aconteceu? A Harlequin começou a aí na Nova Cultural saiu Paixão Obscura, que é o último, né? São 5 histórias. Isso. São 5 histórias. Nossa, tá preto. A minha mão tá suja de caneta, gente. Olha que bonito. Caneta tinteiro, mancha os dedos, tudo. Nem vou ficar com a mão muito perto aqui. Então, assim. São 5 histórias, né, que foram publicadas, tudo fora de ordem. Primeiro só saiu a 1 e a 5. Aí, quando a Harlequin começou a publicar, eles publicaram fora de ordem também, tá? Eu acho que eles lançaram a 3, a 4, a 5. Foi meio fora de ordem. Com uma capa. Depois a Beta vai mostrar, que a gente já mostrou em outras lives, naquela falando sobre capas, uma capa medonha, né? Esse é o livro 2, né? Então hoje ainda é o 2, né? Né? Então, o que acontece? Na Harlequin capa tem inspiração, capa com inspiração. Que eu nem tirei do plástico ainda, de tanto que eu amo essa capa. Então, saíram com capas diferentes. Então, e lá fora também saiu saíram em compilações. Lá fora saía de 2 em 2. Aí, o
que ficava meio confuso quando a gente ia comprar? Porque, às vezes, na compilação vinha escrito o nome da série. Night Shift, o nome da série não vinha o nome da série. Vinha escrito assim, Night Movies, que é o nome de um dos livros, né? Daí você falava, caramba, é só uma história ou duas? Era bem confuso, sabe? Então, eu fiz um post lá no site explicando, olha, saiu lá fora, porque não tinha aqui, então a gente comprava, né, no Book Depository, nas coisas que a gente comprava importado na Walk, né? Betão demais que tinha, que a gente pegava antes de ter a Amazon e etc. Pedia na Livraria Cultura, eles na Livraria entregavam, né? Cultura. Podia pedir para importar pela Livraria Cultura. A Saraiva tinha importado? Acho que não. Saraiva tinha, não tinha. Mas era normalmente não era, você não podia pedir para importar, você tinha que é o que tinha lá. A Livraria tinha lá. A Cultura conseguia. Você podia pedir o livro. Então, assim, gente, era uma confusão danada. E quando a Harlequin resolveu publicar com umas capinhas meio podres, ainda era livro de banca. Aí passou um tempo, acho que de tanto que a gente reclamou e era meio confuso, eles resolveram publicar com aquela edição que cai as folhas, mas pelo menos com papel branco, pelo menos as capas são melhores. Custou R$20, vocês estão vendo? R$19,90, não tirei nem o preço ainda. Então, assim, para quem coleciona, é um desespero. A primeira vez que publicaram foi pelo Momentos Íntimos da Nova Cultural, tá? Então, só esses dois, acabou. A segunda vez que publicaram foi com a capa tosca lá. Tira essa capa daqui. Não é aniversário, não é Halloween isso aqui, não, pelo amor de Deus. Pronto. Saiu com uma capa lá esquisita. E no último livro, saíram com duas histórias. Uma história que foi colocada lá de suspense, que não tem absolutamente nada a ver. É a Viúva Porcina, entendeu? Esse livro aqui é a Viúva Porcina da série noturna no Brasil. Aquele que foi sem nunca ter sido. Exatamente. Não... Enfiaram aí meio detalhe. Aí você lê esperando um personagem da série noturna. Acaba o livro, você continua esperando o personagem da série noturna. Porque ele não faz esperando o amor, né? Lá do Stanislavski lá. Bom, então assim, na segunda vez que eles publicaram, que daí foi a série inteira pela primeira vez publicada, foram essas capinhas aí, que era o estilo paperback, que é aquele papel, parece um papel jornal, que era de livro de banca. E na terceira vez, aí saiu bonitinho, cada livrinho com uma história, né, Beta? Tudo bonitinho. Uhum. E como vocês separaram, eu tenho um pouco de cada coisa que saiu, porque, obviamente, eu fui catando. O que eu achava, ficava. Eu achei esse no sebo, achei esse também no sebo. Acho que só esse que eu comprei em banca. Os outros todos eu comprei em sebo. Não, mentira, teve um que eu comprei. Peraí, qual foi? O da. Agora eu não sei se foi. Acho que foi esse. Eu não dei sorte com esse livro. Eu comprei numa banca de jornal, só que aí quando chegava na página 60, voltava para 30. Eu tive que ir na banca mostrar o livro para o moço foi compreensivo e me deixou trocar. Mas é só para provar que a minha birra com este livro, esta edição, não é para dar certo. E pior que ele também é o livro que eu mais gostei. Bom, tirando essa capa, né? Sim, essa capa de baixo no final das contas. Oi? No final das contas, eles publicaram tudo, mas foi na terceira vez que publicaram certo, né, Beth? Certo que eu digo assim, sem história inserida, etc. Mas lá fora, eles publicavam de 2 em 2, então deixava a gente louco, porque eles punham o nome, que eu falei, né? Colocava o nome da série e o nome dos livros, e às vezes eles colocavam o nome de uma das histórias como o nome da compilação. Bom, e aí, mas pode comprar esses da Harlequin, eu acho que ainda tem sebo para comprar, dá para provavelmente achar, não dá? E eles estão relançando os livros, a maioria eles estão relançando em e-book, talvez consiga juntar. Não sei. Aí dos lançamentos que eu vi da Harlequin até agora, eu ainda não vi Nora em e-book. Eu não vi também. Eu não vi Nora. Eu vi o Lori Foster, dos irmãos lá, o Sawyer, Jordan,
Morgan, que essa série é muito boa, está incompleta no Brasil, porque essa altura já tiveram filho dos filhos dos filhos, a gente só leu os 6 primeiros e olha lá. Eu vi um relançamento de uma história sobrenatural, vi Shake, vi Grego, mas não vi Nora Roberts ainda. E agora a gente não tem mais o canal de comunicação com eles, porque eles chutaram a gente da parceria. O momento veneno. Ó, editora, sacanagem, porque a Beta, por exemplo, tem o blog Literatura de Mulherzinha, e ela não tem parceria mais com a Harlequin, que agora é da HarperCollins. Em compensação, tem gente que, logo que saiu lá, que tinha sido modificadas as parcerias, falou assim: eu detesto romance de banca, por que eu tive. Não sei que livro que eu vou pedir na parceria. Eu não entendo muito qual é a lógica dessa. Não, mas deixa pra lá. Foi só um adendo. Eu até entendo. Aqui. Muitos trocaram. Essa série, a gente não consegue achar em sebo, mas é bom. Eu até entendo. Muitos trocaram. Muitos editores, não só a Harlequin, outros também fizeram isso. Trocaram o blogueiro por número de seguidor. Como se isso fosse a mesma coisa. Já que hoje é meu aniversário, eu me sinto autorizada a falar. Hashtag falando verdades. Gente, vocês estão me vendo? Porque eu acho que a Rosana travou. Agora que eu olhei aqui. Travou aí, Rosana? Ou eu que travei? Travadinha, peraí. Quem travou? Travou. Tá dando as Travou os dois. Travou todo mundo. Ah, que ótimo. Sinto saudade. Era difícil para mandar livro para o Nordeste. Eu lembro de uma reunião das queridas que teve na Bienal de 2013, que foi a única que eu fui, até hoje, infelizmente. As meninas que vieram do Nordeste falavam isso, que conseguir fazer o livro do Arlequim chegar ao Nordeste era a mesma coisa que importar um livro da Rússia. Não era um parto para fazer chegar. E que eles iam tentar agilizar. E depois veio a história da... Aí a HarperCollins comprou, manteve alguns blogueiros mais antigos, mas tiraram outros e, no fim, tirou todo mundo que achava que já não tinha mais o perfil de leitor de romance de banca. Oi, Omara, obrigada. Tipo a Beta, ela não tem. Eu não tenho perfil de leitor de romance de banca. Eu só 2 armários de romance de banca, mas não tenho perfil de leitor. Mas paciência, né? Cada ação tem uma reação e se lidem com as consequências. Né? Enquanto isso, vamos falar deles, né? Bom, mas depois que a gente explicou todas essas coisas para vocês, vamos começar a falar da. E até os bastidores do Vesu. Tá os bastidores. Vocês estão conseguindo o vídeo? Vocês estão conseguindo ouvir? Eu tô te ouvindo. Tá dando um delayzinho, né? Aí. Tá? Bom, então te ouvindo. O Renan está falando aí que perdeu um livro da Diana Palmer, Diana Palmer, porque ele não chegou no Rio Grande do Norte. Oi, Mariana, obrigada. Obrigada aí pelos parabéns. É isso, gente. Agora, vocês imaginam, na cidade que eu moro a 3 horas do Rio de Janeiro, né? Porque Juiz de Fora dá 3 horas de ônibus. De carro, não sei quantas horas dão. Tinha livro que não chegava aqui. Eu conseguia livro encomendando pelo sebo do que conseguindo nas bancas. Porque os sebos tinham contatinhos. Contatinhos traziam livros. Tá travando. Hoje tá que tá, hein? Caramba. Espera um segundo, ó, não saiam daqui, deixa eu só dar uma olhada aqui que pode estar acontecendo. Mas você sabe que tinha gente reclamando do YouTube, eu acho que na quarta ou na quinta deu problema também com várias pessoas. Deu. O Felipe Neto reclamou que ele perdeu a fortuna por conta do YouTube maluco. Eu acho que agora parou, né? Acho que agora tá. Se travar, vocês avisam.
a gente, porque às vezes dá um... Ó, tá vendo? Dá um delay aqui. A gente... Dá um atrasozinho, a gente fica tentando adivinhar. Pronto, foi. Ó, então é o seguinte... Eu desliguei o Wi-Fi de celular aqui e dá uma melhorada viram, também. Que a... Peraí, tá rolando aqui. Eu não vou embora, tá, gente? Só um minuto. Olha lá, o Renan está comentando que em geral chegava, mas naquela vez vacilou. Ô, gente, a vida de leitora e de leitores, né, de romance de banca no Brasil merecia um livro à parte, porque eram as séries fora de ordem, eram as séries que não eram, você não sabia que eram séries, você tinha que contar com a sua memória para descobrir se a série estava ou não interligada. É uma aventura. Eu cansei de descobrir série aleatória, assim, que você começa a ler, aí você, peraí, já vi isso aqui em algum lugar, que você vai puxando da memória e descobre o livro relacionado. Estava aqui falando da saga das leitoras e leitores de romance de banca. Acho que agora vai, né? Alô, alô. Oi, estou te ouvindo. Hello? Você está me ouvindo? Oi. Não. Eu tô. Tá me ouvindo? Ai, ai. Querida noiva Harper, um beijo para você. Você está ouvindo? Eu tô. Eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Ah, meu pai, só que faltava. Calma. Então, enquanto a Rosana volta, a gente vai ver. Vocês estão vendo aí toda a minha bagunça maravilhosa e sua gloriosa, porque tem um lado que a gente arruma e tem outro que a gente esconde. Ei! Então, deixa lá. Tem caderno, boneca, tem um monte de coisa ali. Deixa eu ficar pra cá, então. Ai, Rosana, voltou. Agora eu volto. Oi. Oi. Acho que agora foi. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo. Melhorou. Aí, ó. Vamos ver. O Renan tá lembrando também das as séries interrompidas. Ai, eu tenho que. Gente, direita e esquerda, até hoje. Fazendo aniversário, até hoje não sabe diferenciar direita e esquerda. Esta sou eu. Nossa, pisaram muito na bola com a gente, sabe? Série descontinuada. Não vou nem falar da série da Senhor do Mundo Subterrâneo, da Gena Showalter, porque todo mundo já sabe a raiva que eu passei. Oi, Jaqueline, obrigada. Né, a Linda Lael tem livros bons. A Lori Foster, sem comentários. Então, vamos ficar na série noturna mesmo? Para a gente parar de falar de passar raiva. Obrigada, Jaqueline. Pronto, acho que agora... Acho que agora parou de travar tanto, vai. Então, como a gente estava falando, a Rosana... Bom, vocês devem ter visto que na chamadinha a gente colocou um microfone. A Rosana... A gente colocou um microfone, assim, um cara de rádio, porque a protagonista do primeiro livro, ela é radialista, né? Era uma locutora de um programa. E o Sork, eu não sei se, eu acho que é Tila ou Herc, né? Não Sila ou Herc que fala. Mas fala do jeito que você quiser, o livro, né? Eu falo Sila. Não faz a menor diferença. Eu falo Sila porque é Priscila, né? Embora eu não goste de ser chamada de Priscila. Também não, eu não sei se é Sila ou Tila. Aí acabou ficando Sila. Eu não sei como que eles chamam lá, eu chamo de Sila. A gente chama ela de Sila e pronto. Chama do jeito que quiser, né, Beto? Gente, aqui é tudo de casa. E eu, assim, acredito muito que essa série... Eu acredito muito que a série foi um teste, sabe? Foi um laboratório para a Nora escrever a série Mortal. Você não acha, Beto? Que é um laboratório para a Nora Roberts escrever a série Mortal? Eu acho que ela escreveu essa série, aí no meio do caminho ela viu assim, tem umas ideias boas aqui, vamos pensar. E daqui tem muita coisa. Quando a gente lê a série toda,
A gente tem uma percepção assim, olha, essa aqui é a sementinha da série Mortal. Eu não sei se algum dia a Nora vai falar isso com todas as letras, mas que tem coincidências, tem de sobra. Né? Para começar, a Sila, né? Sheila, sei lá como é que falar, é o sobrenome dela, Horror. Assim, esse é o mais descarado que a gente pensa. Apesar de ser um sobrenome comum. Apesar que é um sobrenome comum irlandês, né? O Herc. Uhum. Ele é um sobrenome comum. Ela pode dizer, não, é porque é comum. Aí o segundo ponto é a série passa, né? Ela é costurada com policiais, promotores, vigilantes. Então, assim, ela tem esse quê de policial também. Ela se passa, pelo menos o primeiro livro, se passa em Denver. Eu tenho que ler, juro para vocês que eu tenho que reler para lembrar onde se passam os outros. Mas é sempre numa história, é numa cidade grande, com muita criminalidade, com pessoas combatendo, tentando conter a violência, combatendo os malfeitores, e isso tem muito na série Mortal também. E o fato de que o herói do último livro, né, o Jonah Blackhawk, é um daqueles que começa como anti-herói, ele começa como anti-herói para depois se firmar como herói. Então, né? Parece com ninguém que a gente conhece. Aliás, a gente não conhece, porque ainda não nasceu, né? Vai nascer em 2022, 23. Nem lembro quando ele nasce. Mas vai nascer ainda. Então, mas o legal, aí falando especialmente do Ronda Noturna, eu comecei minha carreira jornalística em rádio. Então, vê como era uma rádio, porque isso aqui é início dos anos 90, gente. Rádio hoje em dia mudou, muita coisa mudou, os equipamentos mudaram, não tem mais fita cassete, não tem mais tira fita daqui, põe fita de lá, é computador, é programa, mas continua tendo muito botão até demais. Eu na frente de uma mesa daquela, eu ia desregular tudo. Eu falei, eu entrava para ler, eu entrava só para fazer o noticiário, né, para ler o jornal e sair, porque eu não mexia na mesa. Se eu tivesse mexer na mesa, não ia ter rádio. Era muito botãozinho colorido para apertar, não ia dar certo. Mas a rotina que conta aqui é a rotina que eu vi com vários amigos, porque meu turno eu não era do turno da noite, exceto no dia que tinha jogo de futebol. Eu era do diurno. Eu era do noticiário de hora em hora, dos programas que você entra conversando com o locutor. Aqui é uma realidade que muitas rádios que a gente tinha aqui, rádios AM, né? Hoje em dia acho que já não tem mais tanta rádio AM, né? Porque acabou o dial, agora é tudo FM. Elas têm essa do locutor que trabalha à noite, que recebe os pedidos de música, às vezes já até conhece a pessoa, de tanto que a pessoa liga, faz pedido, e o rádio tem muito disso, dessa ligação emocional nossa com o locutor, que as pessoas fantasiam, escutam, eles conhecem a pessoa pela voz. Hoje em dia, com a internet, você ainda pode ver, né? Algumas rádios transmitem online, então você pode ver o programa. Mas nessa época aqui, antes disso, só se a gente for lá atrás, na era do rádio, por exemplo, aqui no Brasil, década de 30 e 40, as pessoas viam os locutores e viam os cantores e cantoras porque iam ao estúdio. Porque iam ao estúdio, né? Tinha aqueles fã-clubes, hoje em dia, ó, você aí que acha que você que está brigando pela sua banda de K-pop favorita, que você é uma revolucionária, não é não, minha filha. Tua avó já saía no braço por causa dos cantores de rádio. Emilinha versus Marlene, Calbi Peixoto, esse povo, todas as pessoas já saiu no braço por causa dela. Então você não está sendo revolucionária, só mudou, só assim, agora mudou de cantora do rádio para banda de K-pop, a banda de rock, a banda que você quiser. E depois da Jovem Guarda, né? Você é Gerry Adriano ou Vanderlei Cardoso? Vamos sair no braço. O povo já brigava, entendeu? Fã-clubes sempre existiram. Então, e aqui a história se passa muito, a história se passa porque a Sila, ela tá recebendo ameaça de um perseguidor. E uma pessoa que, obviamente, ela não tem a menor ideia de quem é. Sim. Então, isso é o pesadelo dela, vira o pesadelo dela, ela começa a ter que ser protegida pela polícia. Na vida real, graças a Deus, eu nunca lidei com isso. A gente tinha sempre aqueles fãs frequentes, tinha o fã que levava bala, eu cheguei a ganhar num aniversário meu, quando eu trabalhei, quando a Rádio Panorama começou em 2003.
No meu primeiro, a rádio abriu em setembro. Aí meu primeiro aniversário foi 2 meses, pouco menos de um mês depois, foi novembro. Que a rádio começou no finalzinho de setembro. Aí no dia fui trabalhar, o pessoal falou que era meu aniversário, quando estava acabando o expediente, tinha um vasinho de flor me esperando. Algum ouvinte foi lá e deixou um vaso de flor para mim. Eu achei isso barato, cheguei em casa toda feliz. Mas eu adoro ganhar flor, né? Adoro flor. Não tenho um bom amor, mas eu saio toda felizinha com uma florzinha. Então tem essa ligação boa entre ouvintes e locutores, ouvintes e jornalistas de rádio, porque, bem ou mal, as pessoas estão na casa esses profissionais, os locutores, os repórteres de rádio, eles estão na nossa casa. Né? A gente está acostumado a ouvir. Quem, assim, pelo menos aqui, eu tenho uma ligação maior com o rádio do Rio de Janeiro, né? Eu cresci ouvindo Rádio Globo do Rio. Então, era certeza que eu ia ouvir o horóscopo da Zorionara. As Zorionara fazendo horóscopo, isso fazia parte da minha vida. Fazia parte do programa do Haroldo de Andrade, final da década de 80, isso na década de 90, que minha tia ouvia, ficava na casa dela e eu ouvia também. Então, a gente tem essas coisas de ouvir detalhes de música e lembrar da época que você estava vivendo. A gente ouve a música e lembra da história. E a 2000. Tinha, acho que o Rio tinha uma só de a rádio só de rock. E a Brasil 2000 em São Paulo. Então, a gente tem essas histórias. O rádio fez parte da construção do Brasil. Aqui ela voltou. E aqui tinha uma coisa muito legal, porque essa rádio. Agora eu ouço muito a Kiss. Eu gosto de rádio. Eu perdi o contato um pouco, eu reconheço. Porque muitas rádios ficaram muito iguais. Você sabe que eu tinha. Ô, Beto. Oi. Hoje está brigando com delay, mas vamos lá, a gente vai conseguir. Mas sabe o que está acontecendo hoje em dia? O que está acontecendo hoje em dia é que tem podcast. Eu acho que o rádio está com tudo, vamos dizer assim. Porque o podcast é um programa de rádio, né? Você só vai ouvir a voz. E tem uns 3 anos, eu participava de a gente gravava no estúdio um programa, só que era para uma rádio digital, chamava Pandemônio Literário. Eu acho que você deve lembrar, né? Eu lembro que você gravava o Pandemônio. Não era ao vivo, eu acho que ao vivo é muito mais engraçado. Bom dia, gente. Ao vivo é muito mais... Eu acho assim, a interação é muito mais legal. Gravado. Então, assim, tem a facilidade de você poder ter uma rádio digital hoje em dia e os podcasts. Então, eu acho que não vai morrer isso. Eu acredito assim que rádio é uma coisa muito legal. Vai mudar. Você ligar, eu pelo menos gosto, né? De ligar o rádio. Aqui em São Paulo tem a Kiss FM, tem um locutor lá, o Marco Antônio da Kiss. Ele tem uma voz muito, sabe, voz muito marcante. Ele já fez propagandas, tal. Se você ouvir é capaz de né, saber quem é. E então é bem bacana. Olha, a Daniela está falando que ela nem sabe mais o que é ouvir rádio. Vocês não ouvem rádio, não, gente? Eu me sentindo uma tia, eu perdi. Eu ouço pouco. Eu já ouvi muito, né? Até pelo fato de ter trabalhado. Então, eu ouvia. Eu estava dentro de uma e eu ouvia muito em casa. Agora, depois que eu passei para outras fases da minha vida, trabalhar em produção de TV, trabalhar em internet, eu passei a ouvir menos rádio, eu ouvia mais música. E depois eu até estranhei, porque eu vi que muitas rádios ficaram com perfil igual, a tal ponto você não sabia em que rádio que você está. Antes as rádios tinham uma características mais próprias, você conhecia as pessoas da rádio. Pelo menos é o que eu senti aqui na minha cidade. Não desmerecendo quem está lá, mas é porque eu perdi mesmo esse contato com eles. E o curioso aqui é essa ligação do ouvinte com a apresentadora. Isso a gente tinha aqui nessa rádio que eu trabalhei, a Rádio Panorama FM, a gente fazia, a rádio era numa FM com programação de AM. Então, tinha aqueles programas de reclamação de bairro, tinha noticiário, tinha programa para a pessoa ligar e pedir música, era bem misturado e acabou se tornando marcante aqui, nos 5 anos que ela funcionou. E a gente tinha um quadro que era assim, o panorama no seu bairro. A gente ia e fazia o programa do bairro, ia lá, montava lá os equipamentos, bonitinha, transmitia o programa do bairro das pessoas. Gente, como a gente comia.
Acho que as pessoas do bairro pensavam assim, tadinho desse povo da rádio, eles trabalham o dia inteiro, eles não comem. Gente, eu comia tanto, mas eu comia tanto que eu falei, alguém vai ter que me entregar em casa, porque eu vou ficar com preguiça de andar, de tanto que eu tô comendo. Era bolo, guaraná, pastel, refrigerante, cafezinho. Vamos levar, e a gente aceitava, obviamente. E lá fala que eles viam a gente trabalhando. E aí tirava um pouco, assim, dava uma mística diferente, porque isso que o Renan falou é verdade. As pessoas ouvem a voz e fantasiam quem são essas pessoas do rádio. Então, uma pessoa uma vez me disse que achava que eu era loura. Eu não sei como ele associou a minha voz à voz de uma pessoa, de uma loira. Mas é a fantasia que a gente faz. Eu também já ouvia, pensava que a pessoa era alta, era baixa, aquelas coisas todas. Mas o bom do rádio é isso. O rádio tem essa proximidade com a gente. E é justamente por essa proximidade que a heroína do Ronda Noturna passa perrengue. Eu tô que falo aqui hoje. Você tá me largando, tô indo. Tá me ouvindo? O negócio sai do... Ele foge. Aqui, só para constar, o meu canto da bagunça aqui já apareceu 3 vezes. Aquele cantinho da estante que você tem preguiça de arrumar e vai colocando tudo lá, já apareceu 3 vezes. Sei. E aí, voltando, justamente por essa proximidade, a Sila passa o perrengue porque ela começa a receber ameaças de morte. E as ameaças deixam de ser aquela coisa que você... Ela recebe uma e não leva a sério, recebe outra, só que a pessoa começa a ficar insistente, começa a dar detalhe do que vai fazer. E aí a direção da rádio fica preocupada e comunica a polícia. Aí entra na história o protagonista, o Boyd Fletcher, e a incrível parceira dele, Althea Grayson. Althea, né? Que são os detetives que vão ficar com o caso. Deve ser a Althea. Althea? Eu acho que deve ser a Althea, né? Que deve, tipo, o TH tem Althea. Mas é Althea, tá? Althea. Vou ficar torcendo a língua. E aí, ai, gente. Até perdi o fio. Calma, tá. E aí começa a investigação. O problema da investigação... Ela recebia muita ameaça e Boyd lá com a parceira. E o problema da investigação é porque ela não está muito afim de ser protegida. Então, ela fica naquela birra, que ela não quer ser protegida pelo Boyd, ao mesmo tempo, ela sabe que ela está correndo risco, pior, ela pode colocar a irmã dela em risco também, e ela tem birra de policial, e depois, não é birra, ela não gosta de policiais, tem um motivo pelo qual, um trauma da vida dela, ela não gostar de policiais, e aí fica, né, aquela assim, isso vai dar certo. E a gente tá vendo que, ao mesmo tempo, o Boyd está interessado nela. Então, só vai assim, vai jogando coisa no caldeirão. Foi isso que a Nora fez. Vou colocar um perseguidor, uma moça bonita, mas teimosa. Vou colocar um rapaz bonito que gosta da moça bonita e teimosa. Vou colocar um maluco aqui, o clima de rádio, perigo a todo instante. Mexe, 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 mexe. Vamos ver o que dá. Essa, mais assim, para não dar muitos detalhes. Porque o perseguidor vai ficando cada vez mais abusado. E a polícia vai tendo que desdobrar-se para tentar pegar. E tem aqueles momentos que Nora sabe escrever muito bem, de na trave. Pensei, agora vai pegar. Não pegou. Agora vai. Foi um monte de hoje não até chegar o hoje sim. Mas hoje sim foi um perrengue. Eu vou te contar. O final desse livro, o que obviamente eu não vou dizer qual é muito tenso. É tenso demais. Me lembrou a sensação que eu lembro, assim, vai parecer absurdo, mas quem leu o livro talvez vai entender. Um Cadáver Ouve Rádio, que eu já falei, da coleção Vagalume, do Marcos Rey, ele tem uma reta final inacreditável. É cinematográfico que ele escreveu. Aquilo lá num filme, você ia acabar com a mão, ia acabar com a unha, você ia acabar com a mão, porque assim, gente, vai dar tudo errado, vai não sei o quê. Aqui é o mesmo estilo. Porque fica a polícia correndo atrás do perseguidor, ela não sabendo de quem ela está correndo, ela se sentindo ameaçada em todos os lugares onde ela está, e a gente também querendo descobrir, porque vai pipocando suspeito para todo lado, embora eu devo dizer que eu acertei quem é. Né? Um daqueles momentos felizes, porque né, a Agatha Christie sempre me derrubou, mas aqui eu consegui descobrir quem era, fiquei feliz com isso. Então, é assim,
É Nora fazendo, ó, isso aqui é tudo que eu marquei, ó, coisa importante, ó, eu usei o marcador de livro dessa vez. Eu fui marcando trechos interessantes para lembrar, e aí eu lembrava muito disso. A minha rotina de rádio está espelhada ali, só mudando os equipamentos, né? Porque hoje em dia não se usa mais fita cassete, embora a gente, ó, fulano tá mandando música pro outro, isso é um barato, gente. A melhor coisa do mundo é atender coisa de rádio. Rádio é muito gostoso. Não era legal? E o bom do rádio... Eu adorava. Você não gravava as fitas? Não, ainda ficava com raiva do locutor, quando a gente estava lá com a fita pronta para gravar, ele soltava a vinheta da rádio enorme em cima da voz do cantor. Você não precisa. Né? Não precisa. Ou então você queria ouvir November Rain. November Rain, gente, tem quase 10 minutos. É igual Faroeste Caboclo, 10 minutos. 10 minutos de rádio é uma vida. Eles cortavam. Entendeu? 10 minutos em rádio é um século. Não tem como você tocar essa música toda, a menos que esteja acontecendo uma emergência. Aí você põe ela para salvar. Então, assim, é uma série muito legal, é uma série muito bem escrita. É uma série que, se esse livro aqui sai com pompa e circunstância, capa dura na livraria, o povo compra e dá este elogio. Como ele saiu na banca, aí torce o nariz. Ah, você está lendo isso? Mas ele é um suspense de ótima qualidade, porque, afinal de contas, Dona Nora sabe o que está fazendo. Verdade. Só preciso fazer 2 ressalvas. Sim. Ressalva número 1. O sistema educacional dos Estados Unidos é diferente do nosso. A Cila trabalha como locutora, como apresentadora, sem ter feito faculdade, até por conta dos perrengues da vida dela, e ela esforça mais para que a irmã faça faculdade do que ela. Aqui no Brasil, vamos partir do princípio que o mercado está difícil para todos, temos profissionais muito antigos que já conquistaram o direito de estar lá, mas de uns tempos para cá, o ideal é que sim, faça faculdade de comunicação. Ah, mas hoje em dia eu posso ser produtor conteúdo com meu celular, com meu podcast, com meu sei lá o quê. Exatamente. Mas se você fizer uma faculdade, tecnicamente, vão te ensinar a pensar sobre responsabilidade, sobre ética e sobre como falar. Né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Pegar o celular e sair por aí dizendo que entende? Não Oi? É? Você tem assinatura, Roberta. Quando eu já fiz várias produções e a gente tem que levar um monte de papelzinho lá, bonitinho, com uma declaração onde a pessoa autoriza você a deixar ele autorizar a imagem dela. Você tem que explicar o para que é, onde que vai veicular. Não é só autorizou, você pode enfiar em qualquer lugar. Exato. Tem tudo, tem um roteiro que você tem que fazer. Eu fiz gravação lá no Copan, sabe? Eu fiz Copan de São Paulo. A coisa mais maravilhosa você poder ir lá e poder filmar e tirar foto lá de cima. E a gente entrevistou até eu não sabia, eu estava falando com as pessoas, perguntando quem topava falar alguma coisa sobre o Copan, e estava o dublador do Sylvester Stallone. Tinha acabado de mudar para lá. E assim, o Copan ele tem uns apartamentos e tem os apartamentos lá gigantescos, sabe? Que é o dobro. Tem várias sessões lá dividido. Meu, é uma cidade, é um negócio impressionante. E você tem que ter autorização. E para tudo, meu, tem que assinar, tem que pedir um monte de coisa. As pessoas acham que é só chegar lá com o celular e sair gravando. Não é assim, gente. Tem um monte de coisa. Quando você vai escrever uma matéria, você tem a sua fonte, você tem que respeitar, você não pode falar, né? Você tem que proteger a tua fonte, dependendo do tipo de matéria que você está escrevendo, você tem que ter ética, tem que ter um monte de coisa. Esse negócio de fake news, não tinha que chamar fake news, gente, não é fake news, é mentira, tá? Fake fica muito suave, não é, Beta? Esse negócio de ficar pondo um monte de mentira e fazendo as coisas ao bel prazer, é isso que a faculdade... Com faculdade já não adianta. Né? Era aí que eu ia chegar. Tem um monte de gente que não fez, né? É garantia? Com a faculdade é garantia que vai ser um excelente profissional? Não. Porque, afinal de contas, quantos médicos, advogados, engenheiros, professores, militares, aí você põe a profissão que você quiser. Toda profissão tem o pessoal bom e tem aquelas criaturas que estão ali só para fazer a gente passar raiva porque elas estão ali. Elas mancham o nome de quem rala e trabalha direito. Então, o ser jornalista, comunicador, ou o que mais você quiser chamar, tem responsabilidade envolvida.
A faculdade não é garantia de que você vai ser um bom profissional, mas pelo menos você vai ter que parar 4 anos da sua vida para aprender a fazer. Ah, mas eu aprendo em casa, tem tutorial. Não é a mesma coisa. Não é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. A gente não está falando de cinema novo. Entendeu? Todo mundo entra na faculdade de jornalismo pensando isso. Hoje eu vou pegar, hoje eu vou fazer, eu estou na bancada do Jornal Nacional amanhã do lado do William Bonner. Não é assim. Antes da gente sair pegando câmera e fazendo as coisas, a gente tem que estudar teoria, tem que dar umas coisas. A gente ficava louco. Eu ficava assim, gente, para que eu vou usar isso? Hoje eu vejo para que eu uso. Eu não saio por aí citando Aristóteles. Não vou citar a retórica de Aristóteles aqui, mas eu aprendi a pensar. Porque as pessoas hoje em dia, com a facilidade do telefone celular, das tecnologias, de poder achar que pode fazer tudo, acaba se metendo em confusão e tomando processo sem saber por quê. E às vezes, a gente já viu casos, e casos graves, saem compartilhando as coisas que acham que é notícia e terminam em desgraça e depois fica, mas eu não sabia. Então, esse é o primeiro ressalvo que eu queria fazer, porque o livro já começa a Cila falando isso. O livro começa com a Cila falando isso, que ela queria ter estudado e ela não conseguiu fazer faculdade. E mesmo assim ela trabalhava na área. Só para fazer essa primeira ressalva. Só para esse negócio de falar, pegar uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, eu sou a doida dos cursos, né? Estudar roteiro, cinema, essas coisas. Até para isso, tem uma lógica. Claro. Eu sei que tem gente que tem umas ideias geniais, tipo o Quentin Tarantino. Né? O Quentin Tarantino não é formado em cinema. Só que o Quentin Tarantino, gente, tem um conhecimento e uma cultura cinematográfica que talvez nem os grandes diretores de cinema tenham. Então, assim, ele estuda. Tudo você tem que aprender, você tem que estudar. Não é um tutorial no YouTube. Tutorial do YouTube ajuda para fazer várias coisas? Ajuda. Mas não compensa, não é é só para você ter uma ideia. Entendeu? Assim, eu passo muita raiva com isso, porque tem muita gente que olha o glamour, pensa no glamour da profissão. Cara, jornalismo já, assim, se você que está vendo esse vídeo está pensando em fazer jornalismo, eu vou te falar, esqueça do glamour. Domingo tem eleição. O povo vai trabalhar de 6h30 da manhã, porque as urnas abrem às 7, até a hora que acabar a eleição. E não é acabar a eleição 5 horas da tarde, é até a hora que sair resultado. Para sorte do Brasil, aqui não é Nevada, não é Geórgia, não é Arizona, não é contagem manual, é urna eletrônica. Mas tem os perrengues. Tem pessoa que às vezes lá dá um problema técnico, tem urna que atrasa, tem, sei lá, acontece um acidente, atrapalha tudo, tem perrengue. Eu estou dando um exemplo básico de cobertura de um assunto que todo mundo sabe que vai acontecer no próximo domingo. Tem hora que você tem dia que você não chega em casa. Minha mãe, quando eu estava no noticiário diário, minha mãe tinha dia que ficava assim, você não veio almoçar no horário? Eu não tenho horário. Porque as coisas não têm hora para acontecer, que precisam que você cubra. Então, esqueça o glamour. É mais ralação do que glamour. Porque posso garantir para vocês, para qualquer pessoa que está bonitinha apresentando um programa na televisão, ou mesmo no rádio, ou na internet, o trabalho por trás para aquela pessoa estar sentada ali foram horas, não chega em 5 minutos e resolve. É pesquisa, é planejamento, é ligar para um monte de gente, é tomar não de um monte de gente. É equipe. Aqui no livro, a gente está falando de um perfil específico, porque a Cila, ela não era noticiarista, ela é locutora, então ela apresenta o programa, ela tinha que fazer a seleção da música, ela pesquisava a história da música, tanto que ela fala, essa aqui tocou, essa música fez sucesso em 1975 com a banda tal, não sei o quê, ela conta a história. Isso você não chega tirando. E detalhe, não tinha Google nessa época, tá? Então, hoje ainda temos o menino Google. Nessa época, quando a Cila trabalhava tocando fita cassete, apertando botões, não tinha menino Google, era pesquisa, era levar texto, era conhecimento, e é isso que faz um bom profissional. Então, essa foi a primeira ressalva que eu fiz. A segunda ressalva que eu faço. Né? Todo o livro da Nora Rodner, já falamos disso, especialmente os mais antigos, né? Tem aquele personagem doido do cigarro que fuma mais do que a chaminé da Mary Poppins.
entendeu? Que tem que chamar um... Não é assim, o cara é a chaminé dos limpadores da Mary Poppins, entendeu? E nesse caso, é a Sila, que tá nervosa, tá fumando, tá trabalhando, tá fumando, tá não sei o que, tá fumando. Eu lembrei, quando eu comecei em rádio, que a primeira dica que eu recebi foi procurar uma fonoaudióloga, porque eu falo muito rápido. Imagina uma pessoa falando rápido no ar, quem é que vai entender o que está sendo dito? Então, se eu começasse a falar no meu ritmo habitual, ninguém iria me entender. Então, eu fui fazer fono. Conheci a Lúcia, recebi uma indicação, fazer fono com a Lúcia. Aí eu lembro que naquela primeira entrevista, né? Você faz isso? Não. Você quer? Você fuma? Não. Você bebe? Não. Então vai ser muito mais fácil contigo. Porque são duas coisas que eu realmente não faço. São duas coisas que arrebentam a voz. A bebida, é claro, se não for com moderação, e o cigarro, zero. Arrebenta a corda vocal. Aí aprende técnica para respirar, para pausar, método de leitura, para proteger a corda vocal, porque de nada adianta você trabalhar com comunicação se você não puder falar. E eu sou uma pessoa, graças a Deus, não fumo, não bebo e não tive bronquite, mas qualquer dor de garganta que eu tenha, a minha voz vai embora. Só golfinho e cachorro me escutam, porque vai sumindo a voz. Entendeu? Eu vou virando um Donald, uma mistura de Donald com Mickey. Fica assim. Aí quem é que fala no ar? Não dá. Então, toda hora que eu lia que a Sila estava estressada, pegava o cigarro e fumava, eu só pensava, e as cordas vocais. Isso que você não começa, você começa nas cordas vocais. Ela pelas tantas, o câncer de pulmão. Meu Deus do céu, mulher, larga esse cigarro. Então, fazendo também, né, o merchan pela saúde. Fumar não é legal. Fumar, entre os vários problemas que tá, fumar arrebenta a voz. E a linda voz da Sila, porque é o que todo mundo fala, que a voz dela era muito bonita, era uma voz que encantava as pessoas, porque o jeito a voz dela era bonita, o jeito com que ela conversava com as pessoas era legal, as pessoas se sentiam próximas a ela, e isso causou um problemão na vida dela. Iria tudo por água abaixo. Aposto que a Sila hoje estaria passando perrengue, com certeza com algum problema de voz por conta do cigarro. Mas o livro foi lançado na década de 90, então ele ainda é meio filhote da década de 80, quando havia todo aquele mito, ainda havia com força o mito do cigarro para se sentir poderoso, para se sentir chique, elegante, e aí deu no que deu. Acho que eu falei demais. Lembra que podia fumar dentro de tudo quanto é lugar? Quando gente, surreal. Até surreal. Na faculdade, até o segundo ano da faculdade, podia fumar dentro da escola, dentro da sala. Podia fumar em restaurante. Oh, que bonitinho. Podia fumar, você lembra? Gente. Em todos os lugares, gente. Queria estrear o copinho. Queria estrear o copinho. Podia fumar, né, Beto? Podia fumar no estúdio. Não, era um absurdo. Era um absurdo. Agora, como eu comecei meu trabalho, né, minha carreira começou nos anos 2000, já tinha muito mais restrição, graças a Deus. Mas eu conheço muita gente fumante, muita gente que infelizmente não conseguiu, porque é difícil largar o cigarro. Então, a minha orientação é não entre. Não entre o cigarro. Outra coisa, outro puxão de orelha que eu levei da Fono, que também arrebenta a voz, café. Agora, eu estou para conhecer uma redação de jornalista que sobreviva sem café. Não. Tanto que não dá, né? É engraçado, porque eu não tomo café em casa. Eu prefiro chocolatados. Mas no trabalho eu tomava. Sabe? No trabalho não tinha como. Parece que o cérebro entende assim. Você só vai funcionar se você tomar café. Aí você vai, toma o café, o cérebro. Acordei, agora eu vou trabalhar. Aí vai. Mas é engraçado, mas o café também não é bom para a voz. E o ideal era que antes de entrar no ar, é igual cantor. O pessoal, os meninos do vôlei, eles falam, antes deles entrarem no ar, é pelo menos meia hora, 40 minutos aquecendo a voz. O ideal era que todo locutor, toda pessoa que trabalha em rádio, todo jornalista, antes de começar a tagarelar enlouquecidamente o dia inteiro, fizesse um aquecimento vocal, preparasse a garganta, não falasse muito alto, entendeu? Porque a gente não precisa forçar a voz, porque está com o microfone
na mão. O problema é que quando a gente vai cobrir um lugar onde tem muito barulho, a sua tendência é você falar mais alto, porque você não está se ouvindo, voz, e você presume que as pessoas não estão te ouvindo também. Então você começa a gritar que nem um louco. E aí fica berrando, né? Aí depois, no fim do dia, você está falando que nem o Mickey e não sabe por quê. Um dia eu ainda vou fazer, acho que talvez esse vai ser o livro da minha vida, Diário de uma Produtora Enlouquecida. Eu vou contar os meus bastidores da minha carreira, para ver o que eu já sofri nessa vida. Fazendo, e as marmotas pelas quais eu tive que passar nessa linda vida, para poder fazer. Porque, gente, é sério, o pessoal fica achando que vou lá, é fácil. É moleza. Não é moleza, gente. Não existe profissão moleza neste mundo. Se está moleza, está errado. Eu não conheço uma profissão que você fala assim, não, meu trabalho é facinho, não dá. Daniele, eu sei disso, tem muita... É complicado, mas para quem trabalha com voz, o café não é recomendado, ainda mais do jeito que a gente costuma tomar. O ideal é você tomar ele na sua casa, dá um descanso, vai trabalhar e começa a falar. O problema é que a gente fala café, fala café, fala café, a corda vocal chega no momento que ela desiste. Isso vale também para professores, né? Professores que têm que falar muito. Atualmente está um pouco, né? Você não está mais trancado numa sala gritando para 30, 40 alunos. Você está gravando um vídeo tentando interagir em aulas online. Mas mesmo assim, professores também têm que ter muito cuidado com a voz. E a Sila, gente, fumando, toda hora que aparecia, ela com um cigarro, não faz isso não, vai ferrar tua voz bonita, não faz essas coisas. Mas era década de 90, né, virada década de 80, 90, e aí não tem jeito. Os livros da Nora têm as chaminés ambulantes e a gente segura na mão de Deus e vai, né? No Amor Maior que Tudo, era o outro jornalista, né? Era o protagonista que fumava, você seguia ele pela fumacinha do cigarro, louco. Né? Você seguia ele pela fumacinha do cigarro. É que hoje a gente vai falar só do Ronda Noturna, até por causa do tempo, mas o Renan comentou aqui, que para ele a prévia do Herc é o Gage, que é do segundo livro que a gente vai falar. Semana que vem, semana que vem a gente fala desse aí. Então, bom, eu acho uma mistura. Para mim, toda a série é um laboratório. Para mim, o Gage está mais pro Bruce Wayne. Não, né? Ele está mais para um ricaço, né? Mais pro Bruce Wayne. Ele tá mais para aquele padrão playboy. A Daniela falou que ela toma café de playboy com dinheiro que sobra. Oi? A Daniela falou aqui que ela toma café de manhã, à tarde e à noite, se deixar. Não, tem dia que você quer um café. Eu gosto de tomar. Eu gosto de tomar café expresso, sabe? Esses de cápsula, eu gosto. Mas eu sou viciada na cafeína e outra coisa, de Coca-Cola. Que também é outro perigo. Que também é outro perigo para a voz. Esse foi o meu problema. Você toma refrigerante? Então pode esquecer. Para voz? Se fosse só para voz. Se fosse só para voz, né? Não, pois é, mas hoje, como eu estava focando na experiência da voz, chocolate, entendeu? Assim, estava indo muito bem a minha ficha. Quando ela chegou no refrigerante, já foi a primeira opção de orelha. Quando chegou no chocolate, eu já queria abrir um buraco e entrar. Mas, segundo minha mãe, quando eu disparo, ela faz voz de rádio. Tá, chocolate também não pode. Não pode tomar gelado. Vamos respirar calmamente. E gelado não pode tomar, não é nem porque vai ficar doido, não, é porque detona a corda vocal também, gente, né? Você não pode tomar gelado, tem bebida alcoólica, gelado, café, chocolate, fumar, não pode nada disso. Não, uma coisa pode. Aí você fala assim, o Keith Richards que fala. Beto, mas não pode ser quente, não pode ser, tem que ser temperatura ambiente. E o Keith Richards não tem nada, né? O Keith Richards é uma exceção. Faz tudo isso. Quem que foi uma vez, gente? Acho que foi a MTV uma vez, quando a MTV tinha aqueles programas Top 10,
top 5, top não sei o quê, que eles fizeram assim, sei lá quantos, 5 artistas que deveriam estar mortos, mas ainda estão vivos. Aí o primeiro da lista era o Keith Richards. Falava assim, esse cara já fez de tudo para morrer, mas ele não morre. Porque ele é uma exceção. Se você tentar fazer o que ele fez, você morre. Se você tentar imitar o Keith Richards, você se dá mal. Mas ele não está mal, porque ele é o Keith Richards. E é curioso, isso pelo menos foi outra bronca que eu não levei. Desde pequena eu já tenho o costume de não tomar coisa gelada, porque como eu tinha muito problema de garganta, vivia tendo problema de garganta, não fazia bem. Então, ela, você não pode tomar gelado. Isso aí é o mais tranquilo. Eu só tomo coisa gelada com um dia que está muito quente. Só assim, num dia que está estupidamente quente, que você está dissolvendo, aí eu tomo gelado. Mas geralmente minhas bebidas, a água aqui é ambiente. Eu gosto eu peguei no fio e tive que colocar. Não, eu só tomo. Até a água, só pra você ter uma ideia, por exemplo, vou falar da Coca-Cola. Eu vou tomar Coca-Cola, tá lá na geladeira, geladinha, certo? Eu ponho uns 5, 6. Eu ponho uns 5, 6 gelos dentro do copo e ponho a Coca-Cola. Nossa. No inverno. É um perigo. Para voz é complicado. Tanto que vocês podem reparar. Os cantores também passam muito por essas. Eu fiz aula de canto. Então, eu falo isso, eu fiz canto lírico quando eu era aborrecente. E aí tinha que evitar, né? Não, assim, a lista do que você não pode fazer. Eu adoro gelar. A minha mãe, assim, quando eu tô ficando com a garganta... Quando eu tô ficando com a garganta ruim, minha mãe fala assim, não, toma gelado. Daí eu penso, ai, meu santo, eu não tô nem aí. Não, eu só não tomo gelado quando eu tô com a garganta muito... Sabe que está com uma infecção, aí eu não tomo, mas é porque... Eu não tomo nem por nada, é porque tá ruim para beber qualquer coisa. Porque se deixar, para mim é tudo gelado. Tem que estar gelado. Não, eu não sou muito fã do gelado. Se eu for tomar água, eu pego água da geladeira. Tem que estar muito quente para eu querer tomar gelado. Geralmente a temperatura ambiente mesmo já me agrada. Porque eu acostumei, né? Tanto, você não gosta nem de refrigerante gelado? Não, se não tiver gelado para mim, não é problema. Eu evito por causa da voz, porque a voz era meu instrumento de trabalho, né? Principalmente. Como é que eu ia trabalhar na rádio sem voz? Foi da mesma coisa o perrengue que eu passei quando eu tive que usar aparelho. Gente, eu era uma mistura, sem brincadeira, os primeiros dias, porque para variar, né, não é o aparelho. Eu vejo gente falando, eu adoraria usar aparelho. Gente, vocês não sabem o que é usar aparelho. No dia que vocês tiverem que colocar um aparelho para usar, vocês nunca mais vão querer algo na vida. O meu era fixo, e eu comecei a usar. Você estava usando o móvel já? Não, fixo. A primeira etapa do meu tratamento foi toda fixa, porque a minha arcada dentária, ela tá bonitinha aqui hoje, cortesia do Dr. Márcio, mas para eu chegar aqui foi quase um caso de engenharia ortodôntica, porque era um dente para cima, um dente para trás, um dente para não sei onde, era dente de mais e espaço de menos. Você tinha os dentes lindos. Aí eu tive que tirar sisos, eu tive que tirar os premolares para poder colocar cada um no seu quadrado, e aí o colocar cada um no seu quadrado era o aparelho fixo para abrir a gengiva e o outro para puxar um dente para frente e o outro para puxar um dente para baixo. Não dá para você ter humor com um negócio desse. E aí eu falava que o aparelho fixo, ele parecia, sabe essas grades de fogão? Ele parecia que tinha um dessa no céu da boca. A língua não conseguia ir, então eu virei uma mistura. E eu lembro que foi a coisa mais engraçada do mundo, porque foi no dia... Você tinha o freio. Oi? Você tinha aquele freio na língua... Você tinha no céu da boca aquele freio da língua para não bater no dente, não é? A língua aqui dentro. Não, era uma tampinha de fogão que era boca, né? tinha que abrir. Eu usei aparelho, mas não sei isso. Tinha que girar uma chavinha dentro dele para poder abrir a minha arcada dentária. Vocês não têm noção, doía até a ponta do nariz, tá, gente? Se alguém algum dia tem dúvida se a ponta do nariz pode doer, pode. Faça um tratamento ortodôntico, que a tua ponta do nariz, se for igual ao meu, vai doer. Aí, o primeiro dia que eu cheguei, eu coloquei o aparelho na sexta-feira. Aí, no domingo, o Botafogo foi rebaixado. Aí, na segunda, tava todo mundo me esperando na rádio, porque já sabia que era Botafogo, que eu falava de esporte. Ou seja, gente, ninguém me entendeu, porque as pessoas não conseguiam entender. Eu achei que eu estava falando perfeitamente. Quem ouviu no ar era uma mistura de Taz com Donald Patolino. Não estava para entender nada.
No fim das contas, as pessoas estavam ligando, pedindo para eu voltar a falar, porque estava engraçado. Eu lá chorando minhas mágoas, expressar, e o povo ligando e falando, não, deixa ela no ar que tá divertido. Eu tô, gente, vocês não são solidários. Aí, resultado, um tempo fora do ar e faz fono para aprender a falar com aparelho na boca. Tá vendo? Glamour não existe. E aí, ainda tem no caso, né? E estou contando só a parte divertida, porque se for parar para pensar o caso da Sila, acontece, gente. Hoje em dia a gente tá vendo, né? Esse ano mesmo, teve lá o indivíduo que invadiu a Rede Globo, que manteve a repórter refém, que queria falar com a apresentadora do jornal. Então, assim, a gente não sabe o tipo de reação que desperta nas pessoas, sejam as positivas são ótimas, tem cada surpresa muito boa que aparece na nossa vida, mas tem essas negativas. E hoje em dia, como está tudo muito exacerbado, para aparecer um stalker igual esse aqui, que achava que tinha o direito de ameaçar a vida da locutora e ela não tinha a menor noção do motivo. Ela não tinha, assim. Tanto que a primeira parte da pesquisa era procurando alguém da vida passada da família dela ou dela, alguém que tivesse um motivo para querer se vingar dela. Porque ela não conseguia concatenar um motivo para ela estar sendo ameaçada. Então, assim, é uma profissão que, teoricamente, tem muito glamour, mas também te deixa muito vulnerável. E hoje em dia as pessoas não estão sabendo lidar direito com os seus sentimentos, e também outros vão para frente do microfone e saem falando besteiras como se não houvesse amanhã e limite, e depois ninguém quer assumir o rojão. Né? Ela não falou besteira. Ou se expõe ela era mais, vítima. né? Ela era vítima. Também... A Sila era vítima. Sim. E mesmo assim, várias partes do livro, se você acompanhar, ela se sente culpada. E ela não é culpada, ela estava fazendo o trabalho dela. Então... E, Roberta, você viu que, aproveitando isso que você está falando do comportamento das pessoas, um pouco antes de começar essa pandemia, muitos influenciadores digitais estavam sendo assim bombardeados com gente... Porque assim, você se expõe, você acaba se expondo bastante, né? Tem gente que expõe mais do que deveria, porque uma coisa você pode, por ser influenciador digital, você pode mostrar, olha, reformei minha casa, fiz tal coisa, ganhei isso, fiz aquilo. Você pode fazer isso, você deve fazer isso, é o seu trabalho fazer isso. Só que tinha alguns que estavam assim num glamour meio fora né? Não sei se você ficou sabendo que começou um monte de gente ser cancelado, vamos dizer assim, porque eles estavam, os seguidores começaram a entender que aquilo era até uma afronta com eles, né? Então você vê, nisso tudo, gente, a gente não sabe quem está do outro lado, né? Então se expor demais ou fazer até coisas, hoje, né? Sim, aí deu uma parada. Você pode diminuir um pouco essa a onda de cancelamento. Deu uma diminuída, né? A onda de cancelamento deu uma reduzida também, né? E depois, agora tá mais, eu não sei, já volta a ser o que era antes. A Jaqueline perguntou qual o nome do primeiro livro da série? Ronda Noturna. Mostra a capinha de novo, Roberta. Peraí, tentando aqui achar a Ronda Noturna. Mas tem nessa versão. Tem nessa versão aqui também. Esse é o Sombra Noturna, é o segundo. Mas tem nessa. Eu não lembro, ele chegou a sair nessa? Foi a terceira, Ele chegou a sair nesse formato? Eu não lembro, porque eu não tenho. Saiu. Entendeu? É Ronda Noturna o primeiro. Saiu Ronda Noturna. Sombras da Noite, o segundo, né? Que a gente vai falar semana que vem. Tá, então vamos lá. Ronda Noturna. O Sombra da Lua, que tem esse aqui, e tem essa capa pavorosa, horrorosa, assustadora. Aí o terceiro é o Trama da Sorte. O quarto é o Névoa Noturna. E o quinto, o Paixão Obscura.
Para vocês entenderem a relação, vamos lá. O Honda é a Sila e o Boyd. A Sila, a radialista, né, a locutora de rádio, e o Boyd, o policial que vai proteger ela. O Sombras é a Débora, que é a irmã da Sila, que aparece aqui. Ele já se passa, se eu não me engano, alguns anos depois, porque aqui a Débora ainda estava na escola e aqui ela já está formada e trabalhando. E o Gage, né? Que não apareceu o nome dele aqui. É o Gage e uma outra pessoa. É o Bruce Wayne, né? O Gage Guthrie. O Gage Guthrie e outra pessoa, porque aqui é quase, entre aspas, semana que vem vocês vão entender, um triângulo amoroso. Um triângulo de dois. Mas, não... Calma, o terceiro é o Tramas da Sorte, que é o Colt Nightshade, e a Althea, que é a parceira do Boyd nesse livro. O quarto que é do primeiro livro. Isso. É do primeiro livro, que é o protagonista. O quarto é a Natalie Fletcher, que é a irmã do Boyd, e o Ryan Piasek, que tá lá. E o quinto é um a Alison ele não é aparentado com ninguém. Né? O quinto é a Alison Fletcher e o Jonah Blackrock. A Alison é filha deles. Então, assim, essa é a linha da série noturna. Essa é a linha do tempo da série noturna. Todo mundo ama o Gage, eu também amo, só não amo a capa que deram pro livro dele. Todo mundo. Então, assim. A capa é porcaria demais. Tentando, como a gente fez, vocês viram, a gente saiu, contei um monte de experiência minha com rádio, para não dar muito spoiler do livro, mas o livro é muito bom, o livro compensa. Esse é um daqueles livros que é um milagre, né? Podiam ter feito a adaptação desse livro para, sei lá, um seriado de 50 minutos, daria bem, né? Uma adaptaçãozinha aqui, com aquele finalzinho tenso para a gente comer tudo. Ai, adoro. Com aquele finalzinho tenso, né? Para a gente ficar doido e ver as coisas acontecerem. Embora, fazer outro parêntese, a cena final é muito fofa. A cena final do Ronda Noturna é muito legal. Ponto. Agora, se vocês quiserem, vocês descubram, comprem o livro, baixem o e-book, né? Comprem o e-book e leiam, depois vocês passem para falar com a gente. Balãozinho, porque hoje é aniversário. Ô, Beta, para quem está vendo agora, é aniversário da Beta hoje. Por isso que eu estou com balão. Sexta-feira 13, adoro. É as vantagens de fazer aniversário no dia 13. É a vantagem de fazer aniversário no dia 13. Às vezes cai na sexta, é uma delícia. Eu amo sexta-feira 13, eu nunca tive problema com ela. Geralmente, ou eu tinha problema na quinta 12 ou no sábado 14, mas a sexta ia super bem. Até que a minha irmã lembrou que a última sexta-feira 13 foi em 2015, ela estava na França e foi quando teve o atentado. Aí eu falei assim, essa realmente... Mas eu falei assim, mas a culpa não foi da sexta-feira 13, a culpa foi das pessoas que distorceram a data. Porque o atentado poderia ter sido qualquer dia. Calhou de ser na sexta-feira 13, por azar no meu aniversário. Por azar, mais ainda, no Dia Mundial da Gentileza. Coisa que você não espera, né? Que fica rezando para que os seres humanos aprendam a ser um pouquinho mais gentis com os outros e consigo mesmo. Pronto, militei. É verdade, hoje é Dia Mundial da Gentileza. Eu ria mais, eu falei assim, gente, como assim o Dia Mundial da Gentileza é no meu aniversário? Ah, obrigado, Maísa. Então, como assim? Que legal, gente. Legal, né? Obrigada, Sônia. Ai, eu tô adorando isso. A live virou minha festinha de aniversário, já que eu não tive, né? O distanciamento social, ao invés de bolo, eu me dei girassóis de presente. E livro. Né? Livros, CDs mas e girassóis. Vai ter bolinho, Beta. Você não... não animei, não. Mas você não comprou nenhum bolinho? Bolinho, que eu digo bolinho pequenininho, assim? Não. Eu ganhei, a vizinha fritou pastel para mim. Aí eu comemorei com pastel de queijo. É verdade. Mas você vê, que assim, o importante é ter um chocolate. Com certeza. Um chocolatinho. Você ganhou o chocolatinho, então tá ganhei tudo chocolate. Certo. Então, ganhei o bolo. Obrigada, meninas da Expert. Adorei. Eu falo do chocolate.
Ganhei chocolate, tá ali. A mãe já olhou e falou... Por causa da chocolate. A mãe já olhou e falou assim, você não vai comer isso tudo de uma vez, não. Eu tô, não, até o carnaval ainda tem. Porque, por incrível que pareça, eu como devagar. Bem devagar. Porque eu quero ir aproveitar. Eu quero que dure muito tempo. Porque o que adianta você emburacar no chocolate e acabar com o dia? Né? Eu quero ir bem devagarzinho, comendo chocolate, até enquanto der. E não, mas aqui em casa só tem eu e a mãe. Ia ser o parabéns mais doido. A mãe morrendo de vergonha e eu desafinada. Não ia dar certo, parabéns. Vai ficar enquanto puder aglomerar, entendeu? Se Deus quiser, essa vacina do Covid vai sair logo, em segurança. Início, acho que se Deus quiser, início do ano que vem, a gente já tem vacina. Eu não estou me importando de onde ela vem, contanto que ela venha, o braço vai estar pronto para tomar. E para tomar todas, se puder. Não quero, tem essa, tem aquela, tá funcionando? Manda. Vacina de Plutão, eu quero. Porque aí a gente vai poder ter um pouquinho de paz de novo, né? Só não fala muito essa palavra. Não fala a palavra, nem o nome do. Porque o YouTube corta. Você sabia? Se você ficar falando o nome da. Tá. O nome do vírus, né? O YouTube corta. Sabia disso? Ele corta a monetização, ele corta. É uma frescura. Não, eu até entendo. Eu acho que é para evitar as pessoas falarem notícias que não tem nada a ver. Você fez. Feliz aniversário para sua mãe, Renan. Feliz aniversário para sua mãe, Renan. E aí sim. Aí tem que ter outra. Exato. Eu troquei, acho que ano passado, ano retrasado. Para não passar em branco. Eu só troquei o bolo pelo girassol. E há 2 anos, ano passado não, mas ano retrasado, eu achei numa floricultura jasmim. Eu nunca tinha visto jasmim de perto. Aí tinha uma mudinha de jasmim, aí eu passei meu aniversário, até fiz a foto. Eu postei a foto, falei, se ao invés de bolo, eu trouxe jasmim. E fiquei com aquela uma mudinha de jasmim aqui em casa. Depois eu passei para meu pai plantar no jardim da casa dele, só que ela não resistiu. A gente vai ter que achar de novo outra muda. Mas aí não, agora aqui, vou ficar aqui. A moça da loja falou comigo que deve durar, cuidando direitinho, dura uns 5, 6 dias. Então amanhã trocar água e deixar meu arranjo bonitinho. Logo eu que não sou, eu confesso, comédia, eu não sou fã de amarelo. Geralmente, uma cor que eu acho muito chamativo, não combina comigo. Mas esse ano, né, assim, primeiro, o girassol é lindo. E segundo, esse ano já tá tão, né, já foi tão puxado pro cinza que eu precisava de uma coisa colorida. Então tá aqui, amarelo, verde, tem uma rosinha ali no meio e vamos que vamos. E aí vamos ver, né, ó, vocês vão ter que ler o Ronda Noturna. A gente já falou no meio dessa festinha de aniversário para mim online, a gente falou algumas coisas do livro, sem dar spoiler, né? Vocês têm que descobrir. A série é muito boa, Nora caprichou, como sempre. É um livro rápido de ler, né? Você não vai ter que ficar dias e dias quebrando. Não, a Nora contou a história na medida certinha. É um livro rápido de ler, é um livro gostoso de ler, acho que vocês não vão se decepcionar. E semana que vem a gente volta com o segundo livro da série Noturna, o livro da capa polêmica, o livro do Triângulo Amoroso de 2. Triângulo de 2. O professor de matemática vai ficar doido comigo. E aí a gente fala mais do Sombras da Lua. E aqui começou a chover. Então, se a internet cair, você já sabe o que aconteceu, tá, gente? É chuva. Aqui também começou a garoar bem fraquinho. Bom, gente, olha, muito obrigada pela participação de vocês. Beto, aniversário. Balãozinho! Feliz aniversário. Obrigada. Feliz aniversário. Um ótimo novo ciclo aí que está se iniciando. Amém. Né? Só curiosidade, né? Foi 9 horas da noite. Segunda certidão de nascimento, como conta minha mãe, 9 horas da noite de uma segunda-feira 13, eu não nasci na sexta. Eu nasci numa segunda-feira 13, com dia de lua cheia, não, noite de lua cheia, né? Dia de lua cheia. Noite de lua cheia,
9 horas da noite. Então, oficialmente, já estou na minha nova data. Já abriu meu novo ciclo. Ó, meu pai. Já nasceu. Já nasci. Ao contrário do rock. Já pôs para trás, né? Acho que a gente vai ter que ficar fazendo live até o dia do nascimento do rock. Gente. Entendeu? Dia do nascimento do rock, você faz um bolo, a gente vai comemorar o nascimento. Para poder, no dia, a gente fazer um. Mas calma aí, gente, que vai ter coisas interessantes. A gente estava falando de podcast, a gente está até estudando, né, uma maneira, talvez a gente tenha futuramente aí um podcast, alguma coisa assim para complementar isso. A inventação de moda a gente convida outros Noraholics para participar. A gente convida outros Noraholics para participar, inclusive com a participação de vocês. Vamos ver aí que vão ter coisas interessantes. Aqui, por conta da pandemia, a gente ficou um pouco restrito, né, com as coisas. Então, tá bom, gente. Muito obrigada. Um ótimo final de semana para vocês. Beta, um ótimo final de semana para você. Obrigada. Se divirta aí nesse finalzinho de sexta-feira. E sexta-feira que vem temos mais. Não esqueçam de seguir o canal da Beta. Tá o link aqui embaixo na caixa de informações e também curtir o vídeo aqui e lá. Deixa eu só ver aqui a pergunta. A Maísa da Maísa. Então, mas aqui eu não sei, a gente pode combinar. A gente pode fazer a live no canal da Beta. Isso. Pra cá. Porque aí aqui fica Nora e a gente fala de Bridgerton no meu canal. Não vai ter nem assunto, a gente não tem o que falar de Bridgerton, né? Não tem livro, não tem seriado, não vai ter assunto praticamente essa live. A gente vai ter que fazer uma maratona. Não, a gente vai falar pouco, vai durar a live, vai ser uma live de 5 minutos. Até parece. Falar até. Mas a gente pode combinar sim. Vamos anotar. Gostei da ideia, Maísa. Vamos anotar e vamos fazer, se Deus quiser. Então, beijos, obrigada. Então, gente, muito obrigada pela participação. Valeu passar um pouquinho do aniversário com vocês. Obrigadinha. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Beta. Tchau.